pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal focado em conhecimento. O professor vai dar continuidade, tá, gente? A parte de integral e derivada ali que o professor tem, tá? Nós estamos em integral indefinida. Agora o professor vai fazer uma aplicação, tá, gente, de integral no cálculo de área. Só que esse cálculo de área ainda o professor vai... Daí eu vou utilizar esse cálculo de área para fazer uma introdução, tá? A gente tem integral definida que o professor tem. Então, nós temos a parte de somatória, tá? O professor acabou explicando em sala de aula, né, para os alunos, e quem não está estudando essa parte ainda de integral que o professor tem, principalmente cálculo de área, o professor vai estar lançando alguns vídeos, tá, gente, extra, com todo o conteúdo que o professor tem, tá? De parte de desde limite, derivada, daí partindo para integral, tá, gente? O professor quer fazer uns vídeos mais corretos no cronograma, tá? O professor vai lançando de acordo com o que o professor está dando de aula para as engenharias. E eles acompanham os exemplos também, tá? Vocês acabam às vezes ficando um pouco perdidinhos, tá bom? Então vamos lá, gente. O professor tem a somatória, então, o N e o I igual a 1. Aí o professor tem a formulazinha. Nós temos algumas propriedades, tá, então, teoremas que o professor tem, onde o professor consegue aplicar uma fórmula e conseguir transformar essa fórmula para chegar em um resultado. Tá? Então o professor já chega na parte teorema. Por enquanto, o que nós vamos fazer? Como esse i está multiplicando, o professor vai multiplicar ele com esses dois valores que estão aqui dentro. Tá? Então vai ficar i vezes 3i. O professor vai ter 3i ao quadrado que o professor tem. Vamos deixar assim, tá? Então ao quadrado. Perdão. Eita, ó. Então, o professor multiplicando, tá? A gente fica i vezes 3i, fica 3i ao quadrado que o professor vai ter. Aí, i menos vezes negativo 2 dá negativo 2i. Beleza. Então, o professor vai aplicar a somatória, tá? Para a introdução de integral, nessa fórmula. O professor multiplicou, chegamos aos resultados, beleza. Show de bola por enquanto. O que acontece? Esse i ao quadrado aqui que o professor tem, uma formulazinha, tá? Deixa o professor só trocar aqui o canetão que o professor tem. A fórmula do i ao quadrado, o professor pode expressar como n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1. O professor tem. Deixa eu só confirmar aqui, gente. Isso aí. Então, o professor tem essa multiplicação ali e isso tudo sobre 6, tá, gente? E o i, o professor tem a seguinte fórmula. N vezes n mais 1 dividido por 2, tá? Essas formulazinhas aí que o professor tem são do teorema, tá, gente? O professor utiliza para fazer a substituição e fazer a resolução daí. Então, vamos lá. Fazendo a resolução que o professor tem. O que acontece, gente? O professor tem a somatória, certo? Então, o professor tem aqui, não vai ficar tão bonito, porque o professor também não tem tanta para fazer a símbolo de somatória, que o Johnny fez. Mas enfim, o professor tem o símbolo da somatória. Esse 3, como ele está multiplicando o i ao quadrado, o professor pode jogar fora, tá? Joga fora da somatória para depois, no final, multiplicar por 3. Então, o que acontece? É como se o professor tivesse assim, ó, gente. A parte da integral indefinida que o professor tinha de uma constante, está multiplicando, o professor pode tirar fora e resolver apenas com era o x ao quadrado, por exemplo. É mais ou menos esse esquema, tá, gente? O 3 que está aqui à frente, o professor vai jogar ele para fora. Então, ele vai ficar o 3 à frente da somatória. O i ao quadrado, o professor vai substituir por essa fórmula. Então, nesse caso, ia sobrar apenas o i ao quadrado, tá? Então, é 3 vezes a somatória de i ao quadrado. O i ao quadrado, o professor vem e substitui essa fórmula pelo teorema que o professor tem, que é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, tudo isso dividido por 6. Beleza.
Aí o professor tem assim, a somatória, tá, gente? O professor vai repetir a somatória por quê? Porque eu tenho essa multiplicação aqui pelo negativo 2. Negativo 2i. Como lá na integral, tá, gente? Eu só fazendo. O professor pode separar e fazer o cálculo separadamente. E viria aqui o mais, tá, gente? Na somatória, o professor ia colocar o mais aqui. Mas como o professor tem esse negativo 2, eu vou colocar como o sinal negativo 2, já que é positivo com negativo, dá negativo, tá? Então, negativo 2 vem à frente do símbolo do somatório. Como ia sobrar apenas o i, o professor veio substituir pela fórmula, tá? N vezes n mais 1 tudo sobre 2. Feito isso, o professor vai realizar as multiplicações aqui dentro do parênteses, tá? Para depois o professor multiplicar com o 3 da somatória, tá fora da somatória. Então o professor vai repetir 3, aí o símbolo de somatória que o professor tem, n igual a 1. E vou realizar as multiplicações. Então vai ficar mais ou menos assim, ó, gente. Do n vezes n ao quadrado que o professor tem. N vezes 1 dá n. Daí o professor, o que acontece? Esse n ao quadrado mais n, multiplicou, tá aqui dentro do parênteses. Depois ele vai multiplicar novamente, tá, gente, por 2n mais 1. Isso tudo está sobre 6. Aí, menos 2, que é o que o professor tem aqui, tá, gente? Menos 2. Aí, símbolo da somatória que o professor tem. N igual a 1. Beleza. E agora o professor realiza as multiplicações que o professor tem aqui, como que está dentro do parênteses. Então fica n vezes n ao quadrado. N vezes 1 dá n. Tudo isso sobre 2 que o professor tem. Beleza, gente. Por enquanto aqui o professor vai deixar o 3, aí o símbolo da somatória que o professor tem lá. N igual a 1. E agora o professor realiza a segunda multiplicação. Vamos lá. O professor vai fazer aqui de preto novamente. Então, n ao quadrado vezes 2n fica 2n ao cubo que o professor tem. N ao quadrado vezes 1 fica n ao quadrado. Aí o professor tem aqui n vezes 2n, 2n ao quadrado. N vezes 1 dá n. Tudo isso sobre 6 que o professor tem. E aqui o professor já vai realizar a multiplicação e tirar o símbolo da somatória. Tá? Negativo 2 vezes n ao quadrado fica negativo 2n ao quadrado. Negativo 2 vezes n, negativo 2n. Tudo isso sobre 2. Beleza. Show de bola, tá, gente? Aqui o professor realizou a multiplicação, já tirei um passo fora. Não esquece, como o professor tem o 2 inteiro, eu só vou multiplicar com os valores que estão em cima da fração, tá, gente? E agora o professor vem e vou realizar aqui o cálculo da multiplicação também com os valores que estão aqui em cima. Esse n ao quadrado, com 2n ao quadrado, o professor pode substituir ele por 3n ao quadrado sem problema nenhum, tá, gente? Então, resolvendo a multiplicação. 3 vezes 2, 6n ao cubo. 3 vezes 3 que o professor tem, fica 9n ao cubo, ao quadrado, perdão, que o professor tem lá. 3 vezes n, o professor tem 3n. Tudo isso sobre 6 que o professor tem. Beleza, gente? Show de bola. Tranquilinho até agora. E agora o professor vem aqui e faz a mesma coisa. Aqui, gente, o que acontece? Dá para o professor simplificar, tá? O professor pode vir aqui
negativo 2n ao quadrado dividido por 2, o professor pode reescrever isso aqui apenas como n ao quadrado, já que 2 dividido por 2 dá 1. Mesmo passo aqui, tá? 2 dividido por 2 dá 1, ficando menos n que o professor tem. Beleza, gente. Show de bola. Daria para o professor simplificar alguma coisa aqui? Até dá, tá, gente? Só que vai ficar com 9, vai ficar com 3 aqui. Eu poderia também simplificar. Mas para não dar muito serviço, tá? Com o que o professor tem, gente, deixa assim por enquanto, tá? Então vamos lá. Resolvendo para o professor vai resolver de vermelho. Fração. Não é a fração. Só que o que o professor pode fazer? Isso tudo aqui, gente, não está sobre 1. Esses dois valores não estão sobre 1? Sim. Automaticamente, o MMC que o professor tem, já que é fração, o professor quer fazer uma subtração ou soma entre eles, o professor vai trabalhar como MMC. O professor pode deixar tudo isso aqui sobre 6, já que 6 e 1, o MMC é 6, tá, gente? E aí o professor vai repetir essa primeira, então ficando 6n ao cubo mais 9n ao quadrado mais 3n. Ah, professor, como é que ficou? Ficou tudo igual. Porque era 6 dividido por 6, tá, gente? Aqui a multiplicação seria por 1. Só repete. O professor vai dar uma ajeitada. Aí, 6 dividido por 1 dá 6, gente. 6 vezes n ao quadrado dá negativo 6n ao quadrado que o professor tem. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes n, negativo 6n. Agora, o que o professor pode fazer, gente? O professor pode juntar, tá? 6n ao cubo que o professor tem, não tem ninguém para juntar, então o professor repete. 6n ao cubo. O 9n ao quadrado e o 6n ao quadrado, o professor pode juntar. O 9 positivo, o 6 negativo. 9 menos 6, 3n ao quadrado positivo. Aí o professor tem o 3n positivo e o 6n negativo. O professor pode juntar isso aqui, vai ficar negativo 3n e tudo isso sobre 6 que o professor tem lá. Beleza, agora o professor resolve, tá, gente? Vamos resolver isso aqui. Resolvendo, o professor vai simplificar. 6 com 6, n ao cubo. 3n ao quadrado com 6, o professor pode simplificar isso por 3, tá, gente? Que vai ficar n ao quadrado sobre 2 que o professor tem. Aí, menos 3 com 6, o professor pode simplificar também por 3, ficando n sobre 2. Então, logo a resposta que o professor tem é n ao cubo mais n ao quadrado sobre 2 menos n ao quadrado. Então, a fórmula que o professor tem, tá, da somatória, realiza-se com esse valorzinho aqui. Se o professor tivesse o valor de n, eu substituía e resolvia. Tá bem, gente? Então, essa é a resposta desse exercício que o professor tem. Beleza? Show de bola.